nós queremos dizer que o ano de 2016 vai ser uma bênção. Se Deus quiser, nós teremos uma juventude mais edificada na graça, mais comprometida com Jesus, que leve a sério verdadeiramente o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. E a nossa oração então é que os jovens tenham esse compromisso, que os jovens tenham essa experiência de se saberem não cafés com leite. A gente tem uma ideia de que os jovens é assim, a segunda categoria. Você não pode dar uma coisa muito pesada, você tem que ir devagarzinho com os jovens. E cada era tem cada etapa, cada momento da nossa vida, em cada etapa da história, a igreja enfrentou algum tipo de dificuldade, ela enfrentou algum tipo de inimigo. E a nossa era não é diferente, nosso tempo que estamos atravessando não é diferente. Nós lidamos com incredulidade, com frieza, nós lidamos com frivolidade, com superficialidade da fé. A igreja enfrenta esses desafios hoje, de pessoas que não conhecem muito acerca da fé que professam, que consideram a fé como um conhecimento de etapas que são cumpridas, mas não devem ser aprofundadas, de que a salvação é simplesmente um estágio que se chega depois de uma experiência de regeneração e não tem mais para onde ir. Sabe, mais ou menos aquela ideia das pessoas que namoram há muito tempo, e o objetivo torna-se o casamento. Aí depois elas casam, parece que elas não sabem mais o que fazer. Porque o casamento virou o ponto final, é a estação onde que vão abrir-se as portas e todo mundo vai ter que sair do trem. Seja fim da linha, não tem mais para onde ir. Nós estamos atravessando esse tempo. A igreja que não consegue verificar nenhuma profundidade da fé, desde que ela cumpriu algumas etapas, essa etapa terminou, então não precisa ser feito mais nada. Ou seja, o indivíduo chegou na experiência da regeneração, ponto final. Esses são os nossos tempos que estamos atravessando. Eu queria abrir com vocês em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 56. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 56. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor,
Nós verdadeiramente pedimos que o Senhor nos fale nessa noite. Que o Senhor verdadeiramente venha persuadir os nossos corações, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir a sua voz aqui nessa noite. Aliás, a tua voz é tudo o que precisamos ouvir. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de uma geração que tem tampado os seus ouvidos, que tem endurecido o seu coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Fala-nos pelo poder da sua palavra e glorifique sobretudo o nome de Jesus Cristo em nosso meio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certamente você já leu isso aqui nas Escrituras. É um texto muito conhecido. E o texto ele está falando aqui de um discipulado. Jesus está chamando pessoas para ser seus discípulos. E o interessante é que o primeiro indivíduo aqui, ele se oferece. Ele diz, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Há alguém que se apresenta, que tem uma proatividade, que tem uma iniciativa de dizer: eu vou seguir-te, Jesus. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Primeiramente, é importante definirmos o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. O que significa ser discípulo de Jesus? Nós precisamos ler as Escrituras, entender o contexto em que elas são construídas, a forma, as circunstâncias em que o texto é montado, para que com este significado, com este sentido que o texto está dizendo, extrairmos dele algo que possa ser aplicado na nossa vida, algo que pode ser definitivamente aplicado no contexto atual que estamos vivendo. Jesus era um menino de 30 anos de idade, mais ou menos. E ele tinha uma mensagem. Ele tinha algo que proclamava, que ele confessava acerca de si próprio, que ele anunciava o Evangelho, que ele proclamava que era chegado o reino de Deus, que o machado está posto na raiz e que toda árvore que não der bom fruto será arrancada. Jesus é um pregador itinerante, ele não tem lugar, ele não tem uma sinagoga fixa, ele não proclama o seu evangelho de dentro do templo, por exemplo. Então nós temos um contraste, e este contraste é importante para que consigamos entender o texto. Você tem uma estrutura política estatal, que é o templo de Jerusalém. Você tem uma religião oficial, que é aquela confessada pela maioria das pessoas. Você imagina uma sociedade toda que proclama um tipo de fé, que tem uma lei que segue, que tem as festas que são consideradas, que existe um jeito certo de viver. Você tem as reuniões nas sinagogas, você tem a reunião no templo, você tem as ofertas que são feitas no templo, você tem os sacrifícios que são feitos no templo, a suntuosidade sacerdotal, a riqueza que é administrada pelo templo. E de um outro lado você tem um ser humano, um rapazinho de 30 anos, que diz que é o Filho de Deus. Que antes de Abraão existir, ele já era. De que Moisés viu o dia dele e se alegrou com ele. Ou seja, não existe nada concreto, palpável. Não existe um substrato cultural, um glamour, uma sofisticação. Você não percebe isso em Jesus. Para quem quer seguir um indivíduo desse? Esse rapaz não tem muita experiência, ele está chegando agora na vida.
Ele é um pregador itinerante. Ele foi batizado por João. Faz alguns milagres. Ele entra em alguns debates com alguns dos fariseus, com alguns dos mestres. Mas afinal de contas, quem é Jesus? Ou seja, imagine se você nessa crueza dos fatos, nessa concretitude dos fatos. Ou seja, de um lado eu tenho um glamour, um conhecimento, uma tradição, de um outro eu tenho um homem que se proclama ser o Filho de Deus. Esse contraste é fundamental. Então, quando alguém diz, mestre, eu vou seguir-te, tem uma coisa por trás do texto aqui que nós não conseguimos compreender, porque não está claro no texto. Todo rabino, todo mestre, todo fariseu, todo doutor da lei, todo aquele que tem um conhecimento mais elevado, mais profundo, que consegue angariar discípulos, para que estes discípulos, estando submetidos a um aprendizado, a uma caminhada com este mestre, possa ser uma pessoa mais versada na religião, que possa conhecer os seus desdobramentos, possa se reunir em torno de um mestre a fim de se tornar um. E todos os mestres, todas as pessoas qualificadas que eram identificadas pelo templo, recebiam uma espécie de um salário. Ele recebia dinheiro do templo para se dedicar inteiramente ao ensinamento da lei, da Torá, dos seus desdobramentos, de como interpretar, de debater e refinar a ideia, a teologia, o conhecimento, as informações. Quando alguém se aproxima de Jesus e diz, viu, eu quero ser seu discípulo, Jesus ele já sinaliza claramente que ele não tem nenhum recurso. Olha, você não pode se aproximar diante de mim, você não pode se aproximar de mim, imaginando que você terá alguma recompensa, algum dinheiro, algum provento, algum soldo, porque afinal de contas eu não tenho nenhum. Eu não recebo nada de ninguém, eu não sou patrocinado e financiado por nada. Não existe nenhum repasse mensal, semanal, eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma ONG. Eu não faço parte do templo, o templo não faz nenhum repasse para mim de dinheiro. Ou seja, eu não tenho sequer como receber o dinheiro para defender a minha dignidade. Eu não recebo dinheiro, vale alimentação, eu não recebo nenhum salário de nada e nem ninguém. As raposas têm os seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, e as aves têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem recurso nenhum. Você tem certeza que você quer me seguir? Você tem certeza que você quer ser meu discípulo? Você tem certeza que você quer dedicar a sua vida, o seu tempo, a aprender o que eu tenho para ensinar? Porque afinal de contas eu preciso te dizer que eu não tenho recurso algum. Eu não tenho a grana para dar para ninguém. Nós não temos aqui recurso algum para esta finalidade. Eu não tenho recurso nenhum. Você tem certeza que você quer ser meu discípulo? Estes são os critérios. Esse é o status do discípulo de Jesus. Você vai seguir Jesus pelo simples fato de reconhecer nele que ele é o Senhor de toda a glória. Reconhecer nele que as palavras ditas pelo Espírito Santo, quando João Batista o batizou, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que em sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Filho amado de Deus, em quem Deus tem total contentamento. Deus se realiza em Jesus. Não há nenhum glamour, não há nenhuma sofisticação aqui, só existe Jesus Cristo.
Só, apenas. De modo que se você quiser segui-lo, você não vai ter retorno algum com aquilo. Pelo contrário, você vai ter que se dedicar em ser seu discípulo. Por isso que Jesus diz então, olha, eu não tenho infraestrutura, amigo. Se você quiser ser meu discípulo, saiba que eu não tenho nenhuma ligação, eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o Evangelho. Mas a outra pessoa, Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Recentemente eu mudei de casa. E quando você muda de casa, é um trabalho danado. Trabalho físico, mental e espiritual. É um trabalho físico porque você tem que fazer um trabalho prévio, encaixotar as coisas, dizer o nome das coisas que estão ali. Depois que você fechou já umas 3, 4 caixas de coisas de vidro, você encontra uma que ficou para fora. Dá um trabalho danado. É um trabalho mental, porque você tem que fazer uma projeção, uma planilha, tal dia, tal hora, tem que chamar o rapaz do caminhão, eu tenho que convocar pessoas, eu preciso de carrinho, eu preciso de corda, eu preciso de papelão, eu preciso de uma série de informações, então você tem que se organizar, isso dá um desgaste mental. E um trabalho tremendo espiritual, porque é um tratamento de Deus na nossa vida, que é uma coisa fenomenal. Você tem que ter uma paciência, né? Os frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Você não acha as coisas. Você simplesmente não acha mais as coisas. Já fazem mais de 10 dias, eu não sei onde que está lá o talco de colocar nas meias. Acho que eu perdi, não acho. As roupas, elas estão nas trouxas, e você fala assim, eu não posso abrir isso, porque se eu abrir, depois eu não monto mais de novo. É um trabalho danado. Então, quando você vai fazer uma mudança dessa, eu estava lá um dia, era já tarde da noite, eu estava com o carrinho, aqueles carrinhos que parecem de supermercado no elevador, e entraram mais 2 rapazes. Aí eles olharam para mim e falaram, está fazendo a mudança? Eu falei, estou fazendo a mudança. Aí ele falou assim, nessas horas você chama os seus amigos, ninguém vem, né? Eu falei, não, alguns vêm sim. Ele falou assim, mas compara quando você fizer um churrasco. Quando você fizer um churrasco, a galera vem aí, irmão. Eu falei, não, eu até que recebi uma boa ajuda. Ele falou, não, mas não tem comparação. Quando você chama para fazer a mudança, vem pouca gente. Eu falei, não, é verdade isso aí que você está dizendo. Por que eu estou contando essa história? Porque, normalmente, quando você faz um convite que, de certa forma, é desagradável para uma pessoa, normalmente ele apresenta um motivo nobre para não comparecer àquele convite que você está dizendo. Normalmente, a desculpa apresentada, ela tem plausibilidade, ela tem nobreza, ou seja, é compreensível pelo fato da pessoa não ir te ajudar, é verdade. Agora, você já imaginou esse argumento aqui? Deixa eu primeiro sepultar o meu pai.
Não, Jesus, eu quero, estou pronto, estou preparado. Só que é o seguinte, tem na hierarquia de prioridades, tem uma que eu não posso me furtar. Eu preciso fazer o sepultamento do meu pai. É um motivo nobre, plausível. Sei lá, eu imagino que nas nossas relações cotidianas, assim, um cenário desse, uma circunstância como essa, qualquer um de nós diríamos, claro, não, fica tranquilo, ô louco, imagina. Mas não, com certeza, pode fazer isso, depois você vem ótimo, vai e faz isso primeiro, depois você vem e me segue, tá tudo certo. Então nós vamos esperar você, depois que isso acontecer, nós vamos estar aqui e a caravana segue. Porque, afinal de contas, é um motivo mais plausível. Mas o fato é que Jesus é muito incisivo. Eu acho que nós teríamos a sensação de que Jesus é sem educação. Ele não tem essa polidez, sabe? Ele não é uma pessoa assim muito sofisticada. Ele não tem uma etiqueta. Ele não é porque mesmo que a pessoa sinta um mal-estar, normalmente essa polidez executiva nossa exige que nós sejamos mais palatáveis, né, no nosso tratamento. Nós poderíamos estar nervosos, chateados, desconfortáveis, mas nós diríamos, tudo bem, está tudo certo, imagina, claro, fica à vontade. Mas Jesus não, Jesus diz, olha, deixe os mortos sepultar os mortos. E você proclame o Evangelho. Você prega o Evangelho do Reino. Ou seja, você vem e segue-me, que é a palavra eficaz, que é o convite que Deus diz, que é a palavra, que é o chamado de Deus. Vem e segue-me. E ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus é categoricamente incisivo, duro. E ele diz, na hierarquia de prioridades, o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ora, o que nós podemos aprender com tudo isso aqui? Nós podemos aprender com isso aqui que o Evangelho, ele não necessariamente ele é estranho a muitas pessoas. Ele não é estranho. Faz algum sentido. Ele nasceu naquela cultura, ele foi educado daquela forma. Ele tem alguns valores que norteiam a sua vida de modo que ele crê fazer sentido na vida dele o Evangelho. Existem muitas pessoas simpáticas ao Evangelho. Simpática àquilo que Jesus disse. Simpática àquilo que Jesus ensinou. A maioria de nós, certamente, somos assim. Nós somos assim, nós somos simpáticos ao Evangelho. Nós temos uma simpatia. Nós flertamos com o Evangelho. Ele não nos é uma coisa totalmente estranha, hostil, aberrante. Nós somos assim, de mãos dadas com o Evangelho. Quando a gente vê uma pessoa, de repente, que nós não vamos ter muito prestígio, a gente solta a mão do Evangelho, anda sozinho. Sabe? Coisas práticas da nossa vida. Nós não somos verdadeiros discípulos de Jesus. Nós podemos ter um conhecimento profundo do ensino doutrinal da igreja.
nós podemos conhecer muito das Escrituras, nós podemos conhecer uma porção de coisas, mas o que faz a diferença na nossa vida é se de fato somos discípulos de Jesus. Ser discípulos de Jesus, colocá-lo com a sua primazia em primeiro lugar. E colocar Jesus em primeiro lugar significa colocar Ele antes da minha própria vida, antes dos meus próprios compromissos, antes dos meus próprios relacionamentos sociais, antes dos meus papéis sociais. Por que nós achamos tantas vezes na nossa vida, por que nós departamentalizamos tanto a nossa vida, que em vários setores nós achamos que proclamar a fé, falar de Jesus, é uma coisa assim que faz a gente ficar vermelho. Nós nos acovardamos, ficamos com vergonha, ficamos tímidos. Por que se alguém pergunta para a gente, nós até somos bem exercitados e conseguimos responder bem o que nós cremos? Não, eu creio que eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu experimentei a nova vida, eu conheço Jesus, nós conseguimos, nós avançamos nessa direção. Mas por que na nossa vida prática, nos encontros do nosso dia a dia, nas esferas em que somos chamados a testemunharmos de Jesus, nós muitas vezes nos acovardamos? Nós muitas vezes queremos dizer, não, agora aqui neste momento não é hora de falar de Jesus. É hora de ser mais polido, mais educado. É semelhantemente a ideia do rapaz que diz, não, deixa eu sepultar primeiro o meu pai. Eu sempre apresento um motivo plausível. Eu sempre apresento uma boa desculpa. Deixa eu primeiro me despedir da minha família. Deixa primeiro eu ficar um pouco mais velho. Deixa eu curtir a minha vida um pouco mais. Deixa eu me formar primeiro. Deixa eu curtir a minha vida mais um pouco. Vamos procrastinar um pouco mais. Vamos colocar um argumento, um elemento para tornar mais retardável o processo. Agora não. Essa sensação de prejuízo, de que se eu acelerar o meu discipulado, eu vou ter graves prejuízos na minha vida. De que se eu de fato assumir o meu discipulado, eu sou discípulo de Jesus. Por que falar isso, dizer isso é tão pesaroso para muitos de nós? Eu tenho sondado, eu tenho procurado chegar a algumas conclusões, eu tenho tentado, junto com alguns dos irmãos do ministério, por que isso acontece? Por que muito disso acontece? Você gostaria de ter uma namorada que quando ela chegasse numa festa junto com você, ela soltasse da sua mão e ela te apresentasse para as outras pessoas como se você fosse amigo dela? Né? Mãozinha dada. Chegou na festa, a menina dá aquele tranquinho assim, ela solta. Oi, tudo bem? Oi, João. Tudo? Olha, esse aqui é o Lucas. Olha, esse rapaz aqui é meu amigão, hein? Ou você já pensou aquele namorado? Você chega no lugar, ele vai junto com seus amigos, ele chega lá e diz, olha, essa menina aqui, minha amiga, hein? Mais gente boa. A menina diz, mas o que está acontecendo? Né? Na intimidade, quando os dois estão sozinhos, eu te amo. Você é a pessoa mais
encantadora que eu já conheci, daria minha vida por você. Nossa, que maravilha. Mas, perto das outras pessoas, olha, esse é um cenário assim, que a gente fica brincando um pouco sobre ele, mas ele no mínimo revela algumas coisas. E é isso que nós precisamos sondar o nosso coração. Por que muitas vezes nós fazemos isso? Aqui na igreja nós cantamos, Jesus é a minha vida, não quero ouro, prata, tudo eu entrego diante do Senhor, não quero riqueza, nem fama, não, eu entrego tudo nas mãos do Senhor Jesus, o meu prazer é louvar-te, meu prazer é estar na casa do Senhor, mas nós saímos dali, a coisa parece... Ou seja, voltemos ao exemplo lá da menina, dos meninos da menina que namora o menino e o menino com a namorada. Eu juro, faz juras de amor, você é linda, maravilhosa, a pessoa mais linda que eu já conheci, etc, etc. A declaração de amor pressupõe um envolvimento existencial, genuíno, verdadeiro. Só que quando ele é posto à prova, ele mostra que não é verdade. Não é real. Isso é uma coisa que perturba mais os meninos. Às vezes você está na roda de amigos e você acha que um casal sendo formado por aquelas pessoas que você imagina seria um belo casal. E eu repito, mais os meninos são assim. Os meninos dizem, não, mas é que eu não acho ela tão bonita. Gente boa. Não, encantadora, mas ela não é tão bonita. Sabe, muitas vezes nós estamos nessa mesma direção. Quando é para passar no vestibular, Jesus, cara. Não, é isso aí. Se alguém fica doente na sua casa, vamos para a igreja. Não, eu creio no milagre. Nasce uma criança na família. Não, vamos pedir lá para o pastor apresentar, pô. Vamos consagrar a Deus. Afinal de contas, nós cremos. Acontece uma tragédia, uma catástrofe, a gente cita a Bíblia. Está vendo? A Bíblia diz que nos últimos dias ia acontecer isso mesmo. Até terremoto em Londrina está tendo. Mas a pergunta fundamental é se você é um discípulo de Jesus Cristo. Se você verdadeiramente é um discípulo de Jesus. Saber, nós não teremos ganho nenhum em sermos seus discípulos do ponto de vista material. Não tem dinheiro, prosperidade. Isso aí Jesus disse, olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos e eu não tenho nada. Não sejam meus discípulos pensando que vocês vão receber um. Para ser meus discípulos tem que abdicar da sua vida, tem que perder a sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é uma das palavras mais ridicularizadas pelos cristãos de hoje. Eles dizem, não é bem assim. Não é bem por aí. Nós temos que buscar tantas coisas antes.
Nós temos que defender a nossa vida, nós temos que temos uma profissão, nós temos que costurar os nossos relacionamentos, eu tenho que preparar o meu futuro, eu tenho que saber onde eu morar, eu tenho que fazer o projeto para saber como é que vai ser os móveis lá da minha casa, para onde é que eu vou passar as minhas férias, eu tenho tantas coisas para resolver primeiro, depois se der alguma folga, nós buscamos o reino de Deus. Não, a Bíblia é radical. Para ser discípulo de Jesus Cristo, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Agora, por que nós não cremos nisso? Por que temos dificuldades de crer nisso? Não é uma coisa simples de sondar, não é uma coisa que está clara. A gente não consegue ter essa resposta num primeiro momento. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Você desconfia da informação quando você desconfia do caráter de quem pronuncia a palavra. Você desconfia da informação quando você desconfia de quem pronuncia a palavra. Você e eu temos dificuldade de acreditar na palavra de Deus porque nós desconfiamos do caráter do Senhor. Nós achamos que isso não vai funcionar. A gente acha que não vai dar certo. Nós vamos perder a nossa vida em vão. A gente não acredita na Bíblia, não acredita na palavra de Deus, porque nós desconfiamos de Deus. Porque nós achamos que o discurso cristão, o discurso Deus, a palavra Deus, a Bíblia, a igreja, o que Jesus ensinou, tudo isso não é bem assim. Isso vai chegar um momento em que eu vou apostar todas as minhas fichas nisso e eu vou perder todo o meu recurso. Na hora que a coisa for se impor verdadeiramente, não vai dar certo. Você já esteve numa circunstância em que o risco é muito grande? E que o compromisso de cada pessoa tem que verdadeiramente ser cumprido, porque senão os danos são irreparáveis. Você já esteve numa circunstância dessa ou não? Ou seja, a gente costuma dar pequenos exemplos, mas vamos dar alguns exemplos mais vultuosos, que exigem realmente caráter da outra pessoa, porque se aquilo que ela prometeu cumprir, ela não executar, nós teremos grandes problemas. Você está num negócio. Você precisa comprar uma casa, e a casa custa 300 mil reais. E 300 mil reais é todo o dinheiro que você tem. E a pessoa diz, eu vou comprar a tua casa, e eu vou pagar a sua casa da seguinte forma, eu vou dar 100 mil agora, daqui 30 dias eu te dou mais os 200. Ok, muito bem. Aí ela te dá os 100. Você recebe. Daqui 30 dias você vai receber os outros 200, certo? Você pega esse 100 e vai lá num outro lugar e fala, olha, eu vou comprar a sua casa. Tua casa custa 300 mil. E eu vou te pagar da seguinte forma, eu vou te dar 100 agora. E os outros 200 eu vou pagar daqui 30 dias. Você empenha a sua palavra baseado no fato de que a pessoa que te fez a promessa de te dar os outros 200 será cumprido daqui 30 dias. Por isso que você vai lá e assume o mesmo compromisso. Porque você está aqui o 100, a pessoa já te pagou o 100, então você repassa os 100 mil para ela. Mas e aí, nesse intervalo de 30 dias, você pensa, e se a pessoa não me der os 200 mil? Quando você desconfia, você não faz o negócio.
você vai dizer o seguinte: não, eu não vou fazer assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 300 mil na minha mão primeiro. Depois eu compro outra casa. Eu não vou correr o risco. Tá certo? Agora, Jesus diz assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontra a vida. Mas se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. A gente não quer correr o risco, a gente fala: não, eu quero ganhar a vida primeiro. E Jesus está dizendo: se você, todo aquele que quiser ser meu discípulo, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, dia a dia. Quando nós ouvimos uma coisa dessa, nós desconfiamos. É por isso que a gente não vai. Eu não posso arriscar a minha vida nisso. Eu não posso arriscar a minha carreira nisso. Eu não posso arriscar a minha afeição, a minha afetividade, o meu amor. Eu não posso arriscar o meu prazer. Eu não posso arriscar a minha glória nisso. Mas é Deus que está dizendo, Jesus empenhou a sua palavra. Mas nós não vamos porque nós desconfiamos. Porque aonde nós olhamos, para todos os lugares que nós olhamos, as pessoas relativizam as suas palavras porque elas não têm caráter. Mas Deus prova o seu amor em que Jesus Cristo subiu àquela cruz e deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há nada que nós pudéssemos dar a Ele primeiro, para depois Ele nos recompensar. Deus prova o seu amor em que Ele dá aquilo que é mais precioso, mais caro para Ele, que é o seu Filho. E aí Ele vem e diz: vem e segue-me. Nós dizemos: não, Senhor. Eu tenho ainda a minha juventude toda pela frente. Eu tenho as minhas ideologias todas bem costuradas, bem alinhavadas aqui na minha mente. Eu tenho todos os projetos, todos os planos já pensados. Eu não posso seguir-te. Tu és verdadeiramente uma pessoa encantadora, o Senhor é um grande mestre, o Senhor sabe muitas coisas, verdadeiramente é uma alegria estar na sua presença, mas esse radicalismo aí não dá para ir. Abdicar da minha vida, abdicar do meu sucesso, eu não vou fazer isso. Porque nós desconfiamos da palavra de Deus. Nós desconfiamos do caráter de Deus. Que é isso que nós fizemos desde o Éden. Que é exatamente isso que nós fazemos o tempo inteiro, o tempo todo. Não, Senhor, eu prefiro chamar de vida aquilo que eu denomino de vida. Eu prefiro chamar de minha vida, estando na minha mão, sabendo exatamente o que eu faço dela, do que confiar a minha vida nas tuas mãos. Eu desconfio mais do que do caráter de Deus, eu desconfio do amor de Deus. Nós desconfiamos do amor de Deus. Nós preferimos relacionamentos, que quando nós pesamos na balança, nós sabemos que não é da vontade do Senhor, mas nós preferimos a nossa vontade do que a vontade de Deus. Nós preferimos ir a lugares que não glorificam o nome do Senhor, mas glorificam a nossa carne, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento,
nós não pensamos em duas vezes, nós vamos. Por quê? Porque deixe eu celebrar a minha vida primeiro, depois eu me torno seu discípulo. Deixa eu celebrar o meu contentamento primeiro, depois eu seguirei os seus passos. Deixa eu me aposentar primeiro. Deixe quando eu já não tiver mais nada para fazer, aí eu venho e serei o seu discípulo. Mas a palavra de Jesus, ela é de um radicalismo tremendo. Aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quando persuadidos pelo Espírito Santo de que Jesus diz a verdade, de que aquilo que Jesus diz é, aí nós pegamos no arado e não olhamos para trás. Quero contar uma experiência com avião, experiência de verdade mesmo. Estava voltando de Salvador para o Rio de Janeiro, era uma escala. Eu estava vindo para Londrina, ia para o Rio de Janeiro primeiro. Nós decolamos de Salvador para o Rio. E o piloto disse: olha, nós vamos entrar numa turbulência e tal, por favor, coloque o cinto. Ele deu aquela tremidinha. Normal, todo mundo que anda de avião sabe disso aí. Mas de repente deu uma turbulência daquelas que você sai da poltrona, sabe? Você não sente, demora um pouco chegar ao banco. E a aeronave... Aí você começa a lembrar, né? O Legacy, uma pecinha pequena, bateu, a aeronave da Gol caiu. Tinha vários anúncios na época de várias aeronaves que caíram e tal. E comecei a lembrar que quando o piloto ele chega em velocidade de cruzeiro, ele diz: nós estamos aqui a 800 km por hora. Eu falei: meu Deus, 800. Você começa a lembrar dessas informações. 800 km por hora, os acidentes, meu filho está aqui, minha esposa, meu Deus, e agora? E a turbulência é forte, se aperta mais o cinto e começa a dar medo. De verdade, real. Quando você está na circunstância, aí a coisa pega de verdade. E você começa a fazer várias elucubrações, a sua mente começa a trabalhar muito forte, um pensamento vem depois do outro, o risco é muito grande, não tem para onde ir, não dá para abrir uma porta e sair ali, não dá, você está dentro da aeronave, e agora, para onde, o que vai fazer, o que vai... eu não posso entrar em pânico, meu filho dormia tranquilo nos braços da minha esposa, e agora, que jeito você começa a pensar, você começa a devagar várias coisas. E você começa a pensar, a mente, ela involuntariamente, ela vai processando várias informações. E as informações eram: e aquilo que você acredita não é verdade? E agora? Como é que funciona? Se isso aqui não é fato, não tem jeito. Não, mas não tem... Você começa a ter um diálogo com você mesmo, intenso, profundo, real, verdadeiro, um pânico. Até a hora que chegou a seguinte informação: mas... para eu estar errado, Jesus tem que estar errado. Mas e se Jesus estiver errado? Porque a mente, involuntariamente, processa a informação. E aí, eu respondi para mim mesmo. E a partir daquela resposta, meu coração ele entrou assim numa tranquilidade. Acho que se tivesse como medir, tivesse um esfigmomanômetro, ele teria acalmado, o batimento diminuiu. Verdadeiramente uma paz inundou meu coração, eu fiquei sossegado. E foi o seguinte, a resposta foi: se Jesus estiver errado, eu prefiro estar errado junto com Jesus. Eu prefiro estar em boa companhia. Porque essas perguntas, nessas circunstâncias, elas são as perguntas verdadeiras.
Elas são as perguntas reais. E é pela graça de Deus que nós somos levados pelo Espírito Santo a ter convicção de que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seja todo homem mentiroso, somente Deus verdadeiro. Não prevalece o meu querer, a minha vontade, prevalece a vontade do Senhor. Que cada um de nós possamos ser achados nesta verdade. De que Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você chegar num estágio de que você pode encher o pulmão e dizer: sim, eu sou um discípulo mesmo de Jesus. Eu sou verdadeiramente um discípulo de Jesus. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância e situação, sou discípulo de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus, de modo que a minha vida prevalece a vontade dele e não a minha. É isso que significa a cruz de Jesus. A cruz de Jesus significa: prevalece a vontade de Deus e não a minha. Seja feita a sua vontade. Ser discípulo de Jesus é quando nós encontramos nisso nossa alegria e nosso contentamento. Seja feita a sua vontade e não a minha. Ainda que a vida cristã ela tem muito disso. Muito daquilo que Deus nos pede, nós olhamos para o pedido, é ruim, é chato, nós temos que abrir mão de prazeres, alegrias, mas o contentamento está quando nós olhamos as mãos que oferecem o cálice, não o cálice. Eu sempre gosto desse exemplo, gosto mesmo, porque a paternidade muda muito a nossa vida e a nossa visão de Deus. O maior desejo que eu tenho é quando eu pedir alguma coisa para o Estevão. Estevão é meu filho, quando ele for grande já, e ele chegar assim e dizer: pai, eu estou com um projeto aí, eu quero fazer assim, assim, assado, vai durar 7 dias, nós vamos ficar nesse lugar tanto tempo, vai ser um lugar legal, vai ser bacana, fantástico, fenomenal, e eu julgar todas as circunstâncias, a situação, e ver que não vai ser bom para ele, eu disser assim: não, Estevão, eu gostaria que você não fosse. Não é bom para você ir nesse lugar. Meu ideal de vida é que meu filho dissesse assim: ele vai conquistar muito meu coração se ele assim o fizer, mas desde que seja verdade. Pai, toda a energia, felicidade, contentamento que pulsa aqui dentro de mim é ir nesse lugar, de modo que se eu não for, vai ser muito chato, ruim, atrasado, é um escândalo. Eu não tenho nem coragem de falar para os meus amigos que o Senhor não vai deixar eu ir. Mas eu não consigo desconfiar do seu caráter, Pai, do seu amor. Não consigo, mesmo que dentro aqui de mim está pulsando o desejo e a vontade de fazer isso. Mas eu não vou fazer porque eu não consigo desconfiar do seu caráter, do seu amor. Isso não pode estar sob suspeição. De modo que prevalece a sua vontade e não a minha.
Hã? Não foi exatamente isso que Jesus fez no Getsemane? Você sabe que chorar lágrimas de sangue, transpirar gotas de sangue, é um pânico que a gente não tem ideia. A gente imagina que porque Jesus conhecia acerca da sua ressurreição, ele estava tranquilo. Não. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É duro, é ruim, eu não quero. Aquilo que o Senhor me pede é muito ruim, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Você quer ser discípulo de Jesus? Seguir Jesus é seguir estes passos. Eu posso desconfiar e relativizar tudo, mas a sua palavra não. Seja feita a sua vontade. A gente fala isso muito bonitinho, né, na oração. Seja feita a sua vontade. Mas é no chão da existência, no desdobramento da vida. Porque ser discípulo é na realidade, é nos encontros da vida. Ser discípulo de Jesus é uma caminhada que tem um relacionamento verdadeiro, intenso com Deus. Não é um relacionamento com papel, com livros, com doutrinas. É uma intimidade com Deus. Nós estamos numa geração que conhece muitas coisas, elas têm muitas informações, elas acessam os YouTubes, elas veem aí os vídeos, elas veem os debates, eles sabem muitas coisas, mas não tem intimidade com Deus, não tem vida, não tem relacionamento com Deus. E a beleza de ser seguidor de Jesus, a beleza de ser discípulo de Jesus, é saber que nós já estamos diante da lei já cumprida. Nós não precisamos cumprir uma série de leis para ser aceitos por Deus. Nós estamos diante da lei já executada, cumprida em Cristo Jesus. Nós entramos num relacionamento com Deus pelo novo e vivo caminho. Relacionamento verdadeiro com Deus. Não é especulativo, não é uma ideia que está aqui. É verdadeiro o relacionamento com o Senhor. Nós gostamos muito de ter um relacionamento com as doutrinas. Viu? É certo fazer isso ou não? Aí começam os debates, tem várias informações, etc. Não, filho. Eu tenho a mente de Jesus Cristo. Está lá em Hebreus dizendo que ninguém mais dirás ao outro, viu? Conhece ao Senhor, porque todos o conhecerão. Porque as leis e os mandamentos são sombras da realidade. A realidade, porém, é Cristo. Não é uma doutrina falando acerca de Cristo. Não é manusear bem uma doutrina, um conhecimento. Mas é relacionamento com Deus. Relacionamento com Jesus. De você chegar em todos e qualquer lugar, junto com Jesus. Entende ou não? Não se cuidar. Entrar confiadamente. Olha, eu sou discípulo de Jesus. Conheço Jesus. Confio na sua palavra. A minha vida está nas tuas mãos. É isso que significa ser discípulo de Jesus. É isso que significa não mais eu, mas Cristo. É isso que significa eu estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo. É mais do que pronunciar palavras. É uma experiência concreta de vida. E nós, em nome de Jesus, não apresentemos nenhuma desculpa, nem das mais esfarrapadas, nem das mais nobres, mas que peguemos no arado e não olhemos para trás, senão para o autor
e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos, de eternidade e eternidade. Louvado eternamente seja o nome de Jesus, acima de todos os nomes. Glorificado eternamente seja o nome de Jesus, acima de todos os nomes. O nome sobre o qual todo joelho no céu e na terra há de ser dobrado e confessar para a glória de Deus Pai que Ele é o Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, perdoe-nos. Perdoe-nos porque nós somos profundamente tímidos. Mas pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, faça com que sejamos achados Seus discípulos, que nós não tenhamos a nossa vida por preciosa, que na nossa vida prevaleça sempre a Sua vontade, que nós possamos render louvor e adoração ao Seu nome, como expressão de gratidão, do fruto dos lábios de pessoas que adoram a Ti pelo que Tu és. Em nome de Jesus, dê-nos essa consciência, transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, Pai, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro, profundo e íntimo contigo, porque a eternidade é conhecer a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.